Os irmãos, coloquemos em pé, vamos orar. Senhor Deus, graças nós rendemos ao Teu nome, pela preciosa oportunidade que temos, Senhor, sempre de poder nos colocar diante do Senhor para falar contigo em oração. E cada pedido que foi feito aqui nessa noite, ó Deus, de gratidão, aqueles que buscam no Senhor conforto, aqueles que buscam orientação, que o Senhor possa assim atender segundo a Tua santa e boa vontade. Obrigado, ó Deus, porque as portas dos céus estão abertas e podemos adentrar ao Santo dos Santos para falar contigo, ó Deus, por intermédio de Cristo. Abençoa-nos nessa noite e agora que vamos estudar a Sua palavra, nós rogamos a Ti que nos dê esclarecimento, ó Pai, que nos fortaleça cada dia mais, para que juntos, Senhor, possamos assim aprender e viver a Tua verdade. É o que eu te peço, Pai, no nome que está acima de todo nome, nome santo de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Eu quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 12, e permaneça com sua Bíblia aberta. Provérbios, capítulo 12. Nós começamos uma nova série de estudos com o tema O Senhorio de Cristo, tá? E o nosso objetivo é entender que o reconhecimento da autoridade de Cristo deve moldar a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver nesse mundo. E a ideia central dos nossos estudos é mostrar que a autoridade de Cristo deve afetar todas as esferas da vida, tais como religião, como política, como ciências, como artes, como educação. Na verdade, o conhecimento de Cristo deve afetar toda a nossa vida, todas as áreas da nossa vida. Então, nós já vimos algumas questões e hoje eu quero mostrar que existe uma forma diferente de entender o mundo entre crentes e não crentes. E essa forma de ver o mundo acaba impactando tudo aquilo que nós somos e o que eles são e a maneira como eles governam as suas vidas, tá? Então vai ser basicamente isso que nós vamos estudar nessa noite. Então eu quero que você olhe para o verso 5 de Provérbios 12. Provérbios 5, verso 12. Provérbios 12, verso 5, perdão. Provérbios 12, 5 diz assim: os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso enganam. Tá? Então vamos lá. Em nossa discussão, até esse ponto, em todos os estudos que nós já tivemos, algo ficou claro para nós, que existe uma diferença entre os crentes sérios, e eu estou dizendo sérios, tá? Tudo que falaremos aqui nessa noite está relacionado a esse pensamento de crentes sérios, de verdade, que têm o temor de Deus, que entendem a importância da palavra e vivem por isso. Então, existe uma diferença entre os crentes sérios e aqueles que vivem no mundo, que podemos chamá-los de ímpios, de não crentes. Há uma diferença entre o justo e o ímpio que é perceptível. Mas a questão é, quão diferente de fato nós somos? Vamos lá. A grande principal diferença que podemos notar está relacionado de onde cremos que deriva todo conhecimento. Conhecimento esse que vai nortear, direcionar a nossa vida, daquilo que procede às fontes de conhecimento para a vida. O que veja, nós como crentes, como servos de Deus, nós buscamos a nossa instrução em Cristo e em Sua palavra. E nós somos norteados por essa verdade, fazendo com que
tudo à nossa volta seja moldado por aquilo que cremos a respeito de Cristo. Então, o nosso conhecimento, a fonte do nosso conhecimento deriva, eu vou falar sobre isso, deriva do Senhor e da sua palavra. E é nesse ponto primordial que vão haver as principais diferenças entre crentes e aqueles que estão no mundo. Mas aí você pode me perguntar, mas isso faz alguma diferença para a maneira como nós vivemos? Faz e muito. Deixa eu mostrar para vocês como essa verdade nos faz andar em caminhos opostos e que resultará em resultados totalmente diferentes para crentes e ímpios, tá? Vamos lá, diferenças no conhecimento. A primeira diferença que nós vemos está ligada aos padrões que devemos usar para peneirar as reivindicações do conhecimento da vida. Porque veja, nós confiamos no que Deus diz na Escritura. Nós entendemos que a Escritura ela é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Nós temos a Escritura como verdade. Nós cremos em uma verdade absoluta. Quer ver uma questão simples? Nós entendemos que Deus criou o mundo e que Ele estabeleceu o mundo e como tudo deve funcionar nesse mundo. Os não crentes, os ímpios, eles se opõem a essa verdade. Muitos deles se opõem a essa verdade. Por mais que alguns ainda acreditam que Deus seja o Criador, que existe um ser que criou todas as coisas, eles não conseguem entender como essa verdade a respeito de Deus ser tudo deve moldar e impactar a sua vida de tal maneira que precisam abandonar hábitos pecaminosos, rendendo assim aos pés de Cristo. Eles então se opõem a essa verdade, buscando encontrar respostas em um ambiente onde Deus não existe. E o interessante é que o resultado dessa diferença na fonte do conhecimento promove uma outra grande diferença que está ligada àquilo que sabemos. Por quê? Se nós entendemos Deus como a fonte do conhecimento e a sua palavra como verdade absoluta, aquilo que nós precisamos saber a respeito da nossa redenção, nós encontramos de fato na verdade. Por meio da verdade, nós cremos ser a palavra de Deus, nós aprendemos sobre a história da redenção e que nós não pertencemos a esse mundo. Quer ver uma questão interessante? Se nós entendemos que há salvação para aqueles que entendem a Cristo e reconhecem Cristo, nós entendemos que ele também apresenta a sua rejeição àqueles que não são de Deus. A verdade ela foi entregue àqueles que são chamados filhos de Deus. Olha que interessante. Alguém abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 11, verso 25 e verso 26. Mateus 11, verso 25 e verso 26, diz assim, olha que interessante. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes essas coisas. Que coisas? As verdades a respeito da redenção, ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Esse texto nos ensina que Cristo separou um povo para si, povo esse que está sendo preparado para a eternidade. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos peregrinos aqui, e a verdade a respeito de toda a história da redenção está revelada naquilo que nós entendemos como verdade. E essa verdade norteia a nossa vida,
norteia a nossa maneira de pensar, norteia a nossa maneira de viver aqui, algo que não acontece com os de fora. Eles não entendem essa verdade. Para eles, o mundo é aqui, o inferno é aqui, não existe nada além dessa realidade para muitas pessoas, e isso acaba fazendo com que eles vivam essa vida de maneira diferente daquilo que nós entendemos. As pessoas buscam hoje todo tipo de felicidade nos prazeres dessa terra, porque não entendem que existe um prazer maior no porvir, por isso vivem o aqui e o agora, diferente de nós, que entendemos que fomos preparados para a eternidade. Como eu disse domingo, nós vivemos aqui nesse misto de emoções, mas somos preparados para um momento onde as nossas emoções serão renovadas, restauradas e aproveitaremos e viveremos o máximo da felicidade que está reservada para nós. E isso só é possível, e isso só se torna realidade para nós, porque entendemos por meio da verdade que fomos preparados para uma outra realidade. E veja, e isso vai ter diversas implicações, tá? Essa ideia do entendimento a respeito do que Deus nos deu e o que temos em sua palavra, vai se desdobrar em várias outras questões que vão repercutir em nossa vida. Veja bem, uma outra questão interessante que nós diferimos dos ímpios está ligado acerca da fonte do conhecimento. Porque vamos lá, como eu disse, nós entendemos a partir da Escritura que quem é a fonte de conhecimento? Deus. Deus, ele é a fonte de conhecimento. Em contrapartida, os não crentes, os ímpios, querem imaginar ou entendem que o seu conhecimento humano parte exclusivamente dele próprio. É assim? Veja, olhe para trás, olhe para o passado. Olhe o que o humanismo fez, com a humanidade. Fez com que o homem passasse a ser o centro do pensamento, tudo deriva dele, todo conhecimento vem dele, colocando de lado a ideia de que Deus é o centro de todo conhecimento. A humanidade, o mundo, veio lutando há muito tempo para tirar Deus do foco e colocar o homem. E olha o resultado do que nós estamos vivendo. Sendo o homem o centro do conhecimento, ele vai rejeitar tudo aquilo que a verdade diz ser a regra moral para a vida. Não é assim que tem acontecido? Se o homem se entende como a fonte do conhecimento, quem é Deus para dizer o que ele acha? Quem é Deus para dizer o que é certo e o que é errado? Quem é Deus para dizer que essa forma de vida ou que essa forma de vida tem que ser vivida dessa maneira? E é isso que nós estamos vivenciando hoje. Uma inversão total de valores, onde o centro do universo, onde o centro da vida tem sido tem sido colocado o homem no trono e Deus, com a sua palavra, tem sido colocado de lado. Para o justo, Deus é a fonte, para o ímpio, o homem é a fonte do conhecimento. Não se assuste, porque tudo que vivemos hoje é derivado dessa premissa. Sendo o homem a fonte do conhecimento, ele estabelece as regras para a sua própria vida. Tá? Agora veja, por mais que essas diferenças vão se estabelecendo ali ao longo da história, nós não podemos negar que o início dessa ruptura, dessa diferença dramática existente entre esse grupo, pode ser visto no Gênesis. Nós não podemos fugir da queda.
para perceber que, para entender o momento da queda como o início de toda a diferença existente entre a humanidade. Que quando o primeiro casal desobedece a Deus, come do fruto proibido, ele fingiu que o seu próprio conhecimento, ou foi levado a entender que o seu próprio conhecimento e os seus próprios julgamentos eram melhores do que o de Deus. Porque o seu pensamento, ao ouvir a voz da serpente, é: eu não vou morrer, mas vou me tornar como Deus, conhecedor do bem e do mal. E essa ideia causou, e essa ação causou toda a tragédia nesse mundo. Sendo Deus o Criador de tudo, Ele é, e não o homem, a fonte de conhecimento. E ao nos criar a sua imagem, Ele possibilitou que o homem pudesse obter um conhecimento da verdade. Tá? Então, o que nós podemos entender, e o que fica claro para nós, é que o conhecimento que nós possuímos hoje é um conhecimento não que nasce em nós, mas é um conhecimento derivado. E o que isso quer dizer? Tudo que a gente sabe, tudo que a gente conhece, sabemos porque Deus sabia primeiro. Criados à sua imagem, o nosso conhecimento é derivado. Tudo que sabemos parte do fato de que Deus sabe todas as coisas e revela a nós. E o conhecimento é um dom de Deus. Ok? Vamos lá. O fato de Deus ser a fonte do conhecimento se torna mais óbvio quando consideramos o conhecimento da salvação, como eu mencionei antes. Ele diz, Paulo: ocultastes essas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Agora veja que interessante é essa ideia, queridos. Porque mesmo que o homem natural não entenda, mesmo que o texto seja claro, dizendo que Deus ocultou dos sábios e instruídos essas verdades, a ponto deles acharem loucura aquilo que nós cremos, e de julgarem que toda a verdade que nós entendemos e estabelecemos como regras de vida são loucuras e absurdos. A prova está aí, que está acontecendo, né, com a nossa irmã, onde pega um princípio bíblico e estabelece um fundamento de conhecimento, não fugindo daquilo que Deus estabeleceu, mostrando que a verdade de Deus deve ser aplicada à nossa vida. As pessoas olham para isso e vê como loucura, vê como uma verdade que não cabe em nossos dias, e que o direito do ser humano é maior do que aquilo que a verdade estabelece. Na verdade, eles não veem a Escritura como verdade, mas como regras que você pode até... O que está acontecendo é, vocês acham que vive e a gente finge que deixa vocês viverem. Porque o dia que isso afetar alguma coisa, a gente vai tolir de vocês e vai impedir que vocês vivam. Isso está claro. O ensino a respeito da disciplina bíblica, que para nós é verdade, para o mundo é um absurdo. E é isso que está acontecendo. Mas veja bem, os homens se julgam extremamente capazes ao ponto de discernir e de jogar a Escritura no lixo, falando que aquilo que cremos não deve ser vivido e é um absurdo para os nossos dias. Mas se nós pararmos para pensar, os homens estão instruídos e sábios, como a própria palavra diz, todo conhecimento que eles possuem, na verdade, olha que interessante, eles não alcançaram sozinhos. Foi Deus que deu. Quer ver? Abra a sua Bíblia em 2 textos. Jó, capítulo 32, verso 8.
Jó 32:8, diz assim: na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o fez sábio. Agora olhe Salmo 94, verso 10 e verso 11. Olha que texto interessante. Salmo 94, verso 10 e verso 11 diz assim: porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Olha que interessante. O que percebemos aqui é que nosso conhecimento, como eu disse, é derivado de Deus e que estamos subordinados ao conhecimento de Deus. Tudo que temos vem dele. Então, crentes e não crentes recebem o que tem do próprio Deus. E os homens se tornam ainda mais culpados que usam aquilo que Deus dá para o mal. E o que sabemos é que nós um dia prestaremos conta de todos os nossos atos. Então veja, eles não apenas rejeitam essa verdade, como agem totalmente contra o Senhor. Os cristãos não apenas sabem que o conhecimento vem de Deus, como também sabem que toda verdade é ordenada por Deus. Reconhecemos que Deus é a fonte e a origem de toda verdade. Os não crentes não. Alguns podem até fazer aí, dizer que têm fé, que vivem acreditando em um ser superior, mas eles não entendem a realidade a respeito de Deus. De todas essas maneiras, crentes e não crentes, nós temos visões opostas a respeito da verdade. O coração deles não estão inclinados para servir a Deus. É por isso que, ainda vou falar alguma coisa sobre isso, mas é por isso que nós entendemos que a salvação em si não é pelas obras. Porque você vai ter muitas pessoas que aparentemente são boas, que fazem um monte de coisa boa, mas pelo fato de não refletir e reconhecer o senhorio de Cristo, estão condenados. Porque não é aquilo que se faz, mas ao fato de se render e de reconhecer que toda autoridade, toda verdade está e reside no nosso Senhor. Então veja, o coração deles não está inclinado a servir a Deus. O seu coração está sempre inclinado a se rebelar contra Deus. E o que eu acho interessante é que a Escritura contém descrições sombrias, terríveis, da corrupção do conhecimento da mente dos incrédulos. Quer ver? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. E perceba como isso é sério. Efésios capítulo 4, verso 17 até o verso 20, diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, olha, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda série de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam em Cristo. Olha que texto sério e texto duro é esse. Perceba que, de fato, como nós falamos, existe uma diferença gritante entre os crentes e os não crentes. Eles vivem na mentira,
na inutilidade dos seus pensamentos, enquanto justos deveriam viver na verdade que procede de Deus. A ideia é, nós como crentes precisamos entender que a verdade, que o conhecimento deve nortear a nossa vida e então somos conduzidos por ela. Mas aí você pode estar pensando, ok, tudo isso eu entendo, porque nenhum de nós, se pensarmos aqui seriamente, discorda daquilo que eu falei. Conhecimento vem de Deus, os ímpios não conhecem a respeito da salvação, os ímpios estão afastados, eles são rebeldes contra Deus. Ninguém discorda disso. Agora, mesmo não discordando, por que nós, como crentes, que conhecemos essa verdade, que sabemos que precisamos ser governados e norteados pelo senhorio de Cristo, que Ele deve governar meus pensamentos, minha fala, meu coração, a maneira como eu me relaciono na família, a maneira como eu trato meus filhos, como eu trato meus negócios, mesmo entendendo isso, por que é que nós não fazemos aquilo que nós cremos? Por que é que nós, crentes genuínos, que acreditamos ser, ainda erramos tanto na maneira de falar, na maneira de tratar o outro? Por vezes nos deixamos levar pelos ídolos do nosso coração e nos deixamos ser seduzidos por tentações tão banais. Caímos constantemente em pecados que pedimos perdão todos os dias por eles e continuamos a pecar. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Nós, seguidores de Cristo, ainda não estamos livres do pecado. O que nós entendemos, olhando para essa fonte de verdade, entendendo esse senhorio de Cristo, é que o Espírito Santo de Deus nos transforma, sim, radicalmente quando nascemos de novo, morre o velho homem e nasce o novo homem. Mas Paulo, quando disse aos Efésios, quando ele fala que os ímpios vivem na nulidade dos seus pensamentos, ele faz aquela descrição terrível. Aí no final ele diz assim, mas todavia não foi isso que vocês aprenderam com Cristo. Que a ideia é que vocês podem viver e trilhar esse caminho, mas vocês agora não são mais conduzidos pela carne. Vocês conhecem a verdade e devem ser conduzidos por essa verdade. Não foi assim que vocês aprenderam com Cristo, por isso lutem para não viver assim. E sabe o que é mais triste? A gente vai, quando falarmos sobre o senhorio de Cristo, nós vamos entrar em temas muito delicados, porque a gente está ainda nessa parte introdutória. Mas nós vamos entrar aqui em questões muito sérias. Por exemplo, eu acredito que esse dia a gente vai ter grandes discussões. Nós vamos falar como o senhorio de Cristo deve governar a nossa visão política. Como a verdade deve conduzir a nossa visão política. Muitos dizem que crentes não devem pensar, se envolver ou debater, mas isso é uma falácia de Satanás. Por quê? Porque a verdade precisa governar o homem todo. Então, todas as minhas decisões, quer sejam elas em todos os âmbitos da vida, devem ser governados pela verdade. E o que nos torna mais tristes é essa ideia de crentes progressistas que tentam associar a verdade, mas rejeita a questão de fato, não tem que disciplinar filho não, porque isso é coisa, está errado. Ou então que essa ideia de a gente tem que mudar o nosso pensamento a respeito de casamento, de família,
porque a gente vive uma outra época e a homossexualidade está aí de forma muito ativa, e a gente tem que abraçar isso e fechar os olhos e... enfim. Ou então, não, nós temos que pensar em aborto como uma saúde da mulher e que a gente tem que pensar nisso, que isso hoje é essencial nos nossos dias. E nós temos crentes defendendo essas bandeiras dentro das igrejas por aí afora. E essas tidas verdades, tudo aquilo que cremos precisa ser confrontado com a Escritura. Se ela é a verdade, a minha condução de vida, eu preciso pautar aquilo que sou e aquilo que falo por meio dela. Se ela me diz que vida importa, vida importa. Se ela diz que é homem e mulher, é homem e mulher. Não existe brecha para isso. Então, a nossa grande questão é entender como essa verdade deve nos conduzir. Sim, enquanto estivermos nessa terra, ainda teremos tendências pecaminosas em nossa mente. E nós lidaremos com isso. Porque o problema não é... Claro, cair em pecado sempre é o problema. Mas o fato é que nós não conseguiremos não pecar. A grande questão está ligada ao fato do que nós fazemos com isso. Tá? O que nós fazemos com isso? Nós precisamos buscar em Deus a força para lidar com isso. E o que eu acho interessante é que a palavra nos diz que, de fato, todo ser humano é pecador. Não é isso que nós lemos lá em 1 João? Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós e fazemos de Cristo mentiroso ainda. E quando nós entendemos isso, que os pecados estão relacionados à nossa vida, então nós vamos compreender o que é que Paulo está dizendo lá em Romanos 12. Porque esses pecados afetam a nossa mente. E Paulo diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. E a ideia do transformai-vos é que eu preciso também ter a minha mente transformada dia após dia pela palavra, para que os meus conceitos, as minhas ideologias, as minhas visões deturpadas sejam quedadas ou que se prostrem aos pés da verdade e assim conduz a minha vida. Você está entendendo? Porque eu não posso transformar o mundo tendo a mesma visão do mundo. O interessante é que ter um pensamento errado ou cometer um ato errado, isso vai acontecer na sua vida. Mas nós somos chamados a abandonar o nosso erro quando a verdade se revela a nós por meio daquilo que está aqui escrito. O apóstolo vai dizer, se antes você mentia, agora, com a mente renovada, não minta mais. Mas se você continuar a mentir, você está... e isso se tornar uma prática voluntária que você está fazendo, mostrando que aquilo que você entende por verdade é mais significativo e mais valioso para você do que a palavra que diz para você não mentir. É um rejeitar da verdade. Claro que a gente vai falhar, porque nós temos, olha a Escritura, exemplos notáveis de falhas. Pedro, Davi e tantos outros, né? Mas eles obtiveram o perdão porque reconheceram seus erros. E a ideia é, se o ímpio não reconhece o seu erro, se o ímpio tem a sua mente maculada pelo pecado, a ponto de entender que ele é a fonte de conhecimento e não Deus, com os servos do Senhor, não. Nós pecamos, reconhecemos e entendemos a suficiência da Escritura em nossa vida e lutamos constantemente para abandonar o erro e nos voltar para essa verdade, porque ela
que é o carimbo do passaporte, claro, ao sangue de Cristo, a obra dele, para a pátria a qual nós fomos designados, a pátria celeste. Viver como ímpio, pensar como ímpio, sem arrependimento, não nos levará para o céu. Por isso há diferenças gritantes, grotescas, entre crentes e não crentes, genuínos, E eu estava lendo um post onde o autor dizia, na verdade eu vi no post, vendo um pastor angolano pregar, e ele dizia assim, a igreja, ela nem vai sofrer tanto, porque a igreja não é inimiga do mundo. A igreja, a cada dia, tem se tornado mais amiga do mundo, porque tem abraçado tudo que o mundo tem colocado. E quando nós rejeitamos o mundo se levanta contra nós. Isso é o máximo do Evangelho. Se perseguiram o Senhor, foi o que ele disse, vão perseguir vocês. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, a grande questão é que há perdão. A graça de Deus é derramada sobre nós. E nos perdoa quando nós pecamos. Agora veja, já caminhando aqui bem rapidinho para o final, esse problema da inconsistência não é apenas parte da vida dos crentes. Sim, nós pecamos e tal, mas olha como isso é notável. A Escritura mostra que existe uma inconsistência também nos ímpios. E sabe como se dá essa inconsistência? Os ímpios não são tudo aquilo que eles deveriam ser. Você consegue entender isso? Eles não agem com toda a maldade que poderiam agir, porque Deus restringe a maldade no coração deles. Deus restringe a maldade. Então, e isso é extremamente significativo, porque se Deus permitisse que o homem, sem ele, revelasse toda a pecaminosidade do seu coração, esse mundo era um inferno. E é isso que... Mas louvado seja Deus, porque ele restringe essa maldade. Lembram de um evento significativo que foi a construção da Torre de Babel? Quando eles tentaram ali mostrar toda o seu poder e mostrar toda a sua arrogância para tornar o seu nome conhecido, para serem grandes. O que é que Deus fez? Deus brinca com eles dizendo assim, vocês se acham grandes, se acham fortes, então confusão é estabelecida e eles não se entendem mais. Deus se compromete em restringir a corrupção humana. Deus restringe o egoísmo do homem. E é por isso que elas não são tão más quanto poderiam ser. E aí, isso aí é um tema para outro estudo. E essa restrição é por meio da sua palavra, por meio das leis que nós temos, né? Mas o fato é, o nosso coração é tão mau, o coração do ser humano é tão mau, que se não houvessem leis, olhem para vocês verem, só para a gente não demorar muito, estão lutando contra leis simples, leis que algum tempo atrás eram leis que ninguém julgaria como errado, que era normal, onde você entende o estabelecimento da família, onde um homem de fato era um homem, uma mulher de fato era uma mulher, não se questionava isso. E aí surgem uns absurdos que assim, é sem lógica, onde, aí os irmãos estão vendo a repercussão aí, né? Onde a Natura fez a propaganda dos pais usando uma mulher. E tenta fazer com que isso se torne normal, porque a mulher
diz que é homem. Sim, é problema dela se achar um homem. Agora, transformar e fazer disso algo que precisa ser aceitável, perceba até onde vai o ser humano. E até onde vai a normalidade do pecado. Se com toda essa lei isso já está acontecendo, imagine se vivêssemos um caos sem lei. Essa vida seria terrível. Tem um filme que é mais ou menos assim, Uma Noite de Crimes e Anarquias. Algo assim o filme. Eu não assisti, eu só li a sinopse do filme. Mas a ideia era que em uma noite, nenhuma lei existia e você podia fazer o que você quisesse. E aí você pode imaginar as atrocidades que aconteciam naquela noite. E é justamente isso, Deus restringe o mal, o mundo de ser o que é, o homem de ser, de exibir toda a maldade, porque ele, com as leis e com a sua palavra, né, e ele é o Deus que restringe todo esse mal. Então, esse é o Deus que nós cremos. Agora, uma questão interessante aqui o último tópico, mesmo entendendo como esse mundo funciona, e que existe uma diferença clara entre crentes e não crentes, muitos crentes esperam que bênção seja derramada só sobre eles. Você já viu isso? Você não é cauda, você é cabeça, você é filho do rei. Os próprios crentes têm uma visão deturpada do que acontece. Mas o fato é, os crentes e os não crentes recebem conhecimento, recebem benefícios, recebem bênçãos de Deus, e é isso que nós chamamos de graça comum. Tá? Deus derrama, eu vou explicar como isso funciona, mas Deus derrama graça sobre crentes e não crentes. Tá? E em várias passagens da Escritura, Deus indica que dá benefícios a incrédulos, mostrando que age com toda a bondade para com seus inimigos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, 45, por favor. Mateus 5, 45. O texto diz: porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Deus prometeu abençoar o mundo com fartura, com chuvas, com alegria. E o que mais me chama a atenção é o que está registrado em Gênesis 8, 22. Olha que interessante. Abra sua Bíblia em Gênesis 8, 22. Perceba que interessante é esse verso. Gênesis 8, 22. O texto diz: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Essa passagem nos diz que essa graça comum a todos vai acontecer enquanto durar a terra. Não existe diferença. Deus vai abençoar esse mundo com essas coisas. E sabe por que Deus faz essa promessa à humanidade? Os versos anteriores de Gênesis 22, olha aí o verso 20, por favor, vai nos ajudar. O texto diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, ceifa, frio, calor, verão e inverno, dia e noite. Olha por que Deus abençoa.
Perceba que Noé ofereceu sacrifícios de animais. E esses sacrifícios eram um tipo ou uma sombra apontando para o sacrifício de Cristo. Tá? Os sacrifícios de animais não tinham um valor por si mesmo. Deus se agradava deles porque estavam conectados e apontava para aquilo que Cristo ia fazer. Então, a aceitação deles por Deus é vividamente descrita nas palavras: e aspirou o Senhor o cheiro daquele sacrifício. Então, sacrifícios oferecidos em fé e que apontavam para Cristo formavam a base para a bondade de Deus com Noé e seus descendentes. E isso incluía o filho rebelde que ia se afastar. Tá? Então, o que podemos ver é que essa mesma situação acontece com toda a humanidade. As pessoas em rebelião com Deus, se nós pararmos para pensar, não mereciam bênção, mereciam condenação, porque são rebeldes contra Deus. E por que eles recebem a bênção do Senhor? Por que eles recebem chuva? Por que eles plantam e colhem? Por que eles trabalham e prosperam? Eles recebem essa bênção por causa de Cristo. Deus é bondoso com os seres humanos com base no sacrifício de Cristo. E aí nós devemos evitar uma confusão aqui, porque o sacrifício de Cristo tem mais de um benefício. Salvífico para os que creem, principal, glorioso, mas também de abençoar esse mundo. Deus, por meio do sacrifício, prometeu que enquanto durar esse mundo, ele vai derramar chuva, fazer sol, frio e calor e abençoar toda a terra. Tá? Ele vem com um benefício da obra de Cristo e revela, sim, a sua grandeza. Então vamos lá, irmãos, para a gente fechar. Tudo isso só revela para nós algo muito interessante, que dando ele bênção aos ímpios e dando conhecimento também aos ímpios, isso quer dizer que nós podemos aprender com os ímpios, ou não? Nós aprendemos. Nossos professores que tivemos na escola, todos um dia foram crentes? Não. E eram pessoas notáveis, de conhecimento, claro, com uma falha ou outra, mas eram pessoas notáveis. Podemos aprender, sim, tá? Só que a grande questão é, mesmo quando eles fazem, eles pecam porque não reconhecem Deus como seu Senhor. Deus, então, é bondoso para com o mundo através de Cristo, tá? Então, o que ficou claro para nós nessa primeira parte, tá, é que existe uma grande diferença entre os incrédulos e os crentes, tá? E ela é vista na maneira como nós lidamos com a vida. A vida cristã é pautada pela verdade, enquanto a do não cristão, ele atribui conhecimento a si mesmo. Só que esses estilos de vida promoverão resultados diferentes. E é isso que nós veremos na próxima semana, os resultados que receberão esses dois estilos de vida. Tá? Então, que Deus abençoe, que Deus ajude. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Dessa forma é mais complicado, né? Mas vamos colocar em pé, vamos orar, encerrando nosso estudo, nosso momento nessa noite. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, por Tua palavra, por esse momento tão especial, oportuno, precioso, onde aprendemos de Ti e, acima de tudo, ó Deus, onde devemos entender que devemos ser conduzidos pela Tua verdade. Nunca permita que negociemos ou que mudemos essa verdade ao nosso bel prazer ou por nossos próprios interesses. Mas que entendamos, ó Deus, sempre que a Sua palavra que a Sua verdade tenha a palavra final em tudo. Sendo nós, ó Deus, peregrinos nessa terra, conduzidos por essa verdade, que possamos olhar somente para o Senhor e rejeitar aquilo que não vem de Ti. Obrigado a Deus por essa palavra e cuide de nós,
fortalecendo a nossa fé sempre no Senhor. Obrigado pelo sol, obrigado pelo calor, obrigado pelo frio, obrigado pela chuva, obrigado por todos esses benefícios que caem sobre a terra. Isso é prova de que o Senhor cumpre a sua palavra. E da mesma maneira que tudo isso acontece, o fim da vida do ímpio e do crente também será uma realidade confirmada no último dia, porque o Senhor disse que iria acontecer. Mas te rogamos, ó Pai, que nos abençoe. É o que eu te peço, no nome que está acima de todo nome, nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, que Deus